para que possamos aqui ter uma manhã, um maná de Deus nessa manhã, nesse dia, nessa semana, e que Deus possa estar nos agraciando em nome de Jesus. Eu fixei aí o nosso texto dessa manhã em Números, capítulo 4, versículos 21 a 28. Vamos meditar nesse texto nessa manhã, tá bom? Aos irmãos que estavam comigo agora há pouco, fui eu que fiz um movimento aqui na tecla aqui e acabou perdendo o vídeo, me perdoem. Por isso vocês estão retomando, viu, irmãos? Que Deus possa estar nos agraciando nesse dia. Amém? Vamos aguardar um pouquinho enquanto os demais estão chegando para que a gente possa dar sequência à nossa live nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, na Tua presença nós estamos rogando as bênçãos do Senhor. Para tanto, ó Deus, rogamos o amor e o cuidado do Senhor para esse dia, para esta semana. Ó Deus, que tenhamos dias nessa semana guardados, protegidos, mas principalmente, ó Deus, para que tão logo tenhamos boas notícias. Eu sei que existem boas notícias, mas quando eu digo as boas notícias, até mesmo nos veículos, né, do dia a dia, nos veículos das mídias e tal, da comunicação, para que possamos ver dias melhores, Senhor. Guarde cada um, cada família, cada vida, diante desse momento que estamos vivendo, e renove as nossas forças a cada dia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, a todos que estão chegando com a gente aqui, que Deus possa nos abençoar. E o texto dessa manhã, o nosso maná de hoje é Números 4, 21 e a 28, tá certo? Você que está com a sua Bíblia nas mãos, como eu estou, você pode meditar comigo. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: levanta o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, da idade de 30 anos para cima até aos 50, será todo aquele que entrar nesse serviço para algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço das famílias dos gersonitas, para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles finas que está sobre ele, o reposteiro da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo, e o altar, as suas cordas e todos os objetos do serviço, e servirão em tudo quanto diz respeito a essas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos. E lhes determinareis tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas, na tenda da congregação. O seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Então, bom dia, né? Para quem entrou na página aí agora, bom dia, que Deus nos conceda muitas bênçãos nesse dia para nós. Amém? Eu queria meditar nesse texto, né? Um texto que nos fala do período que Israel estava no deserto. E nesse período, o acampamento dos israelitas era feito, né? Lógico que Deus ia mandando o lugar, né, que eles deviam acampar. Quem orientava isso era através da coluna de fogo e a nuvem durante o dia. A nuvem durante o dia, a coluna de fogo à noite. Então, quando a nuvem se deslocava, então eles entendiam, né, que era Deus mandando eles levantarem acampamento
e irem um pouquinho mais para frente, ok? Quando a nuvem parava, então era sinal deles montarem o acampamento. Obviamente toda a logística do acampamento era também determinada por Deus. Deus orientou tudo a partir da tribo de Levi, através da família de Arão, que era a família sumo sacerdotal, né, os seus filhos. Então, toda a orientação de como que tinha que ser feito, onde que cada um ficava no acampamento, aonde que era fixado o tabernáculo, geralmente é onde a nuvem parava, né? Então, a partir do tabernáculo, toda a orientação das tribos, onde que cada um deveria fazer o seu acampamento. Então havia toda uma orientação, determinação da parte de Deus para o acampamento dos israelitas. E nesse texto que nós lemos, nós temos ali a divisão de tarefas entre as tribos de Levi, né, os clãs, né, da tribo de Levi, dos filhos, né, de Moisés ali, para poder atribuir as tarefas, o que cada um tinha que fazer, principalmente quando esse acampamento tinha que desmontar e montar a tenda do Senhor, né? Então, os gersonitas, aqui, o clã de Gerson, é que tinha responsabilidade de carregar a tenda, os utensílios, né? Toda a parte externa da tenda tinha que ser carregada pelos gersonitas, é o que o texto está dizendo. E os gersonitas então tinham que, quando paravam em algum lugar, tinham que montar. Quando o acampamento tinha que sair, eles tinham que desmontar. Então havia todo um processo, né, de logística, divisão de tarefas internas e tudo, porque a cargo deles estava toda essa parte dos utensílios externos do acampamento. Por que eu peguei os gersonitas? Porque aí havia os outros clãs, né, da tribo de Levi, que eram responsáveis dos filhos de Arão ali, para cuidar das outras partes, né? Tinha a parte interna da tenda, a arca, uma série de coisas. Aí você pode dizer, mas essa parte interna era mais sagrada que a parte externa. Na verdade, tudo era sagrado, era para o Senhor. O que eu quero dizer nessa manhã é que a parte pesada da coisa, né, estava na mão dos gersonitas. Eles que tinham que cuidar de tudo isso. Todo o material deveria ser cuidado, deveria ser desmontado com cuidado, montado com cuidado. Realmente Deus ordenou a essa tribo e deu a eles capacidade, né, exatamente para fazer com detalhes essa tarefa. E eu quero tirar lições disso para nós, né? As lições que eu quero tirar é que quem determinou as cargas para cada clã, para cada tribo, foi Deus. Eu queria tirar uma lição daqui, que Deus determina as nossas cargas. Ele sabe o que cada um pode suportar. Ele sabe o que cada um deve carregar. Ele sabe. Ele nunca vai dar algo além daquilo que a gente não pode suportar. Ele nunca vai dar uma carga que você não tem condição de fazer. Por isso que no mundo existem pessoas para cada lugar, para cada exercício, né? Você já notou? Né? Cada um tem um dom, cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma maneira. E Deus, Ele dá, né, cada pessoa no seu lugar certo. Você vê que quando a gente está fazendo uma coisa que não é do nosso perfil, do nosso jeito, a gente fica, né? A gente não se agrada, a gente desanima, a gente não vai para frente com aquele negócio. Deus sabe, irmãos, a carga que Ele nos dá.
E se a gente entender assim, que Deus é que sabe, que Deus coloca, né, as cargas para a gente cuidar, para a gente carregar, fica mais fácil a gente ver a vida, irmãos. Porque senão a gente começa a carregar cargas e fardos que não são nossos, são do outro. E a gente quer carregar o fardo do outro, e a gente não dá conta nem do nosso e vamos carregar do outro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Os gersonitas tinham um papel no acampamento, em toda naquela estrutura. Se eles deixassem de fazer aquele trabalho, quem queria fazer? Deus colocou, são vocês, o papel de vocês é essa é a missão de vocês, esse é o trabalho de vocês, é isso que vocês devem fazer. Né? Não mais outra coisa. Você vê que tem até a idade, né? Tudo Deus ordenou, colocou tudo certinho. Não tinha gente acima de 50 anos, não. Era tudo aqui, ó, da idade de 30 anos para cima até os 50 será todo aquele que entrar nesse serviço para algum encargo na tenda da congregação. Deus tinha orientação para tudo, irmãos. Quem já leu, né, quem está na leitura bíblica anual que a igreja propôs, já passou dessa parte, tá lá na frente. Teve gente que já até terminou a leitura bíblica do ano, né? Essa quarentena já fez pessoas terminarem a Bíblia toda. Que bom, louvado seja Deus. Mas quem já passou por essa parte do Pentateuco, viu com detalhes a orientação de Deus, né? Viu com detalhes como é que Deus estava ali com o seu povo, ensinando, colocando tudo na presença ali, né? De cada tribo, de cada função. Como que isso é bom, irmãos? A gente vê um Deus extremamente organizado, um Deus que se preocupa com detalhes. Muito bom isso. Isso me ajuda, me conforta e deve confortar você também em pensar que Deus, Ele cuida dos detalhes, Ele cuida de tudo. E as cargas que nós temos que carregar, Ele sabe. Ele que nos dá. Né? E nós temos que ter aquele sentimento de honra. Os gersonitas se sentiam honrados, privilegiados em cuidar dessa parte da tenda, irmãos. Era a parte mais pesada, mais difícil de desmontar, de montar, mais trabalhosa, mas eles estavam ali encarregados de fazer isso. E como que isso era importante, né? E como é importante para nós, irmãos, fazer tudo na presença de Deus com alegria, fazer tudo na presença de Deus com com aquele sentimento de honra, de privilégios, né? Tudo. Aí, Zezé Decorações está lembrando aí, até as cortinas, os reposteiros, aí ó. Ô Zezé, se você vivesse naquela época, você estaria nessa tribo, viu? Você ia cuidar dessa parte. Então, irmãos, é importante isso, né? Deus escolheu homens dentro de uma faixa etária na qual força e experiência se juntam ali. Olha que interessante, irmãos. Presta atenção em tudo. Às vezes a gente lê esses textos assim, a gente fala, que lições tem aí nesse texto para nós? Tem muitas lições. E nesse texto de Números 4, a família dos gersonitas está nos ensinando hoje. Então, carregar aqueles objetos sagrados por tantos anos era um privilégio para os gersonitas, pela oportunidade de participar ativamente do cuidado de Deus, cuidado que ele mostrava ao seu povo. A importância desse trabalho era sempre lembrado por Deus com a frase: eu habito no meio do meu povo. Que lembrança gloriosa para nós, que vemos nesses detalhes a continuidade da obra da nossa reconciliação com Deus. Se aquilo que era tão importante para os gersonitas, né? O que Deus tem colocado nas nossas mãos, irmãos?
Qual é a nossa responsabilidade hoje? Hoje nós estamos em Cristo, né? Nós não estamos mais carregando utensílios sagrados, nós não precisamos mais dessas coisas, mas nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. Hoje nós temos que cuidar um do outro. A palavra de Deus fala que quando eu vejo o outro, eu tenho que ver o outro superior a mim. Eu tenho que estar humilde, eu tenho que estar ali servindo. E eu entendo, irmãos, que quando Jesus voltar, Ele quer encontrar a sua igreja servindo. Por isso que eu acredito que há momento para todas as coisas, né? Jesus voltará na hora certa e Ele quer ver eu e você servindo a obra dEle, usando nossas vidas. Como agora, apesar da quarentena, nós podemos servir o Senhor, podemos estar ali ativos na obra de Deus. Deus colocou uma missão nas nossas mãos. Deus colocou um encargo para a gente fazer, né? Nós temos isso. Não é cargo da igreja, irmãos, que eu estou falando. Eu estou falando do encargo da vida cristã, do olhar que a gente tem, que ter diante dos dons espirituais que Deus nos deu para servi-lo, para adorá-lo, para cuidar um do outro. É de fato, irmãos, que o que Cristo fez na nossa vida, né, a salvação que Ele nos trouxe, é para que a obra, o reino de Deus avance. Né? Nós fomos salvos, não é para sentar, não é para ficarmos à mercê, mas Deus nos capacita cada dia, né? E Ele sabe a carga de cada um, Ele sabe o que nós devemos fazer, até mesmo numa quarentena que nós estamos. Que bom, irmãos, que podemos ver aqui nesse texto, né, o cuidado de Deus, a maneira de Deus fazer a sua obra, e como que cada um nos encaixamos na visão de Deus, no propósito de Deus. Amém? Ageu escreveu aqui: as nossas cargas, Deus nos dá conforme a nossa capacidade. Deus sabe a carga de cada um, o peso que suportamos. Isso mesmo. E, irmãos, eu queria terminar lembrando aqui, né, do que Paulo escreveu lá no capítulo 4 de 2 Coríntios, quando Ageu escreveu aí a palavra peso. Me lembrei desse texto aqui, 2 Coríntios 4, a partir do verso 16, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aí está o nosso olhar e o nosso foco, né, do nosso trabalho, do nosso servir a Deus. Amém?